Hoje nós vamos falar, eu não quero mais ser escolhida, eu quero escolher. Eu vou te explicar por que eu escolhi esse tema, tá? Mas antes disso, no primeiro comentário está um link para você participar do meu grupo e também o link para você adquirir a minha consulta hoje, que está com 50%, apenas hoje, dia 27, tá? 50% num plano mensal e 50% no plano avulso. Então vai estar no primeiro comentário, e é somente hoje, tá bom? E você automaticamente entra no grupo das meninas lá para você também desabafar. Hoje eu quero falar sobre nós mulheres que estamos sempre à mercê de um homem para ser escolhida. Já prestou atenção nisso? Será que ele vai ligar? Será que ele volta atrás? Será que ele vem atrás de mim? Será que ele vai ficar comigo? Nós estamos sempre disponíveis. Será? Será? Será que ele vem? O que será que eu tenho que fazer para que ele me enxergue? Eu estava pensando sobre isso hoje. Na verdade, alguns dias, faz umas 2 semanas que eu estou pensando sobre isso. Porque é uma coisa que aconteceu comigo. Embora tenha sido dolorosa a decisão que eu tive, doeu muito, mas fez que eu enxergasse algo sobre mim, que é sobre você se entender, né? Você se querer. Igual aquela frase que eu falei pro meu ex, quem é que vai te querer com 2 filhos? Eu tenho que me querer. Então a gente voltar para nós. E essa pergunta veio para mim hoje. Será que eu escolheria este homem para minha vida hoje? Será que era isso que eu queria? E essa pergunta mudou muita coisa em mim. Por quê? Porque é uma pessoa que veio do passado, né? Que inclusive eu que fui procurar, que eu assisti um filme e acabei, né, fantasiando aquilo e trazendo aquela pessoa do passado para mim. Mas muitas vezes quando você se envolve com uma pessoa do passado, uma pessoa agora, e que já é passado da tua vida, não precisa ser passado, como para mim foi há mais de 20 anos. Mas para você talvez foi ano passado e você ainda não consegue superar isso. Por quê? Às vezes a gente não se apaixona pelo homem em si, mas pela memória que aquilo ficou. A gente se apaixona pela história. Por exemplo, eu fui apaixonada anos pela história com o pai do meu filho, né, o meu ex-pai do meu filho, que eu fui amante. E eu sofri por muitos anos sofrendo pela história, pela memória, pelo que podia ter sido, pelo que não foi. E nesse meio tempo teve um relacionamento, né, que eu tinha um namorado e acabei terminando com ele para ficar com o meu ex. E foi isso que tocou em mim. A mocinha que eu era na época, a menina que eu era na época, que não pôde viver aquele namoro porque foi interrompido. Então aquilo ficou suspenso no ar. As músicas, aquilo que eu vivi. E quando reencontrei essa pessoa, esse homem, não reencontrei pessoalmente, só pelo WhatsApp, talvez eu estava tentando recuperar, estivesse tentando, como que eu posso dizer, consertar essa história que ficou no ar, que ficou suspensa. Mas eu comecei a analisar, é isso que eu quero para mim? E a resposta foi não. E essa resposta que foi não, doeu, porque era uma fantasia. E eu percebi que eu não quero um homem perfeito. De fato, eu quero um homem pronto. E este homem pronto, eu não estou falando que ele vai ser isento de problemas, não é isso, porque problema todo mundo tem. Eu estou falando que o homem que tem que vir para mim, ele tem que ter construído minimamente a própria vida, que saiba o que quer, que seja um homem decidido, que tenha propósito, que queira crescer, que tenha curiosidade pela vida, que esteja disponível, porque igual eu estava fazendo uma análise aqui agora, tem homem que ele não é casado, mas ele é casado com a indisponibilidade dele. Ele é casado com um ser indisponível. Então, eu quero alguém pronto, disponível, que esteja disponível, que queira construir uma rotina comigo e não eu me desfazer da minha rotina para estar com ele. Por exemplo, como falou, até quando você vai viver assim? Até quando você vai estar assim? Cuidando de filho, trabalhando em casa, sem poder viajar, sem poder fazer suas coisas. Eu falei, peraí. Então, para que eu me encaixe na sua vida, eu tenho que me desencaixar da minha.
E aí que já não rola, sabe por quê? Porque essa vida que eu tenho aqui, ela foi construída. Essa mulher que eu sou hoje foi construída. Eu lutei para chegar nessa mente que eu tenho hoje. Eu estudei, eu sofri, eu me quebrei. Eu fui quebrada por relacionamentos. Eu me quebrei por relacionamentos, mas não assuma a culpa sozinha, porque eu não fiz isso sozinha. Me quebraram em relacionamentos. Eu caí no fundo do poço. Eu fui lá embaixo, bebi água com terra e eu me construí. Então, essa mulher que sou hoje foi uma construção. Ai, você tem filho, fica nessa casa, não sei o quê. Essa casa foi uma construção também. Foi uma busca. Eu construí esta rotina. Eu construí, busquei a minha casa, busquei o meu carro, a minha independência, criar os meus filhos sozinha também foi uma construção. Ter isso tudo aqui, ter o meu trabalho dentro da minha sala. Aqui é a minha sala, mas eu transformei no meu escritório, porque eu posso. Não tem problema alguém chegar aqui e dar de cara com o meu escritório. Aqui o meu escritório é espaçoso, eu fiz isso tudo aqui, ó. Eu fiz isso daqui, eu reformei isso daqui com o propósito de ter o meu escritório, né? Vou girar até lá, ó. Eu fiz isso aqui para que eu pudesse ter espaço e eu pudesse ter o meu escritório dentro de casa, para que eu não saísse na rua e ter que ser CLT, né, ter que trabalhar para os outros e ter que ficar aguentando esporro de patrão. Então, isso aqui foi uma construção. Então, como que alguém fala assim, você vai viver a vida inteira assim? Não, eu não quero. Lógico que não, isso aqui foi uma construção, mas eu não quero me desmontar para poder fazer este homem funcionar. Eu não quero isso. Nossa, eu tenho que desmontar. Eu tenho que aceitar e eu tenho também que ajudar esse homem a ele evoluir, a ele a estudar, a ele ter um intelectual mais desenvolvido. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que sair daquilo que eu construí para poder ajudar esse cara, para poder fazer com que ele cresça, ou seja, salvar mais um homem. Eu já fiz isso com meu ex-marido. O meu ex-marido, ele morava no muquifo, um muquifo. E aí eu fui lá, era o travesseiro da minha cachorra, era mais limpo do que o dele. Não tinha um lençol tudo rasgado, uma coisa horrorosa. Eu fiz o quê? Fui lá, comprei travesseiro, comprei coxa, comprei lençol e arrumei tudo. Quando ele chegou, ele chorou com aquilo. Porque eu tentei salvar um homem. Eu tentei consertar, eu tentei ajudar, eu tentei caber, eu tentei fazer. E aconteceu o quê? Ele me quebrou. E eu engravidei, saí com um filho para criar sozinha. Porque foi uma escolha minha. Também foi uma escolha. Então, tudo que a gente tem, tudo que nós somos, nós mulheres, nós sempre colocamos à mercê do cara. Você já percebeu? Será que ele vai me ligar? Será que ele vai vir atrás de mim? Será que ele vai ficar comigo? Será que ele vai se divorciar da esposa para ficar? Será que ele vai me querer? Será que ele vai escolher a outra amante ou eu? Eu não quero isso para mim, apesar que esse cara aqui é solteiro. Eu não quero, né? Aí eu vou ficar perguntando para mim, como que eu faço para este homem funcionar? Porque assim, muitos homens, eles têm um padrão de relacionamento que eles já estão acostumados. Qual o padrão de relacionamento que estão acostumados? Aquele padrão, empurra nas coxas, né? Se envolve com pelega aqui, com pelega lá, e acredita que, ó, esse aqui é o padrão. Mas eu também tenho um padrão de relacionamento. E o meu padrão de relacionamento é um homem comprometido. É um homem maduro emocionalmente, é um homem sem vício, é um homem que gosta de ter uma rotina, de falar com você durante o dia. Lógico, ninguém vai ficar 24 horas pendurado no celular, porque eu também não tenho esse tempo, eu tenho atendimento. Inclusive, saí de um atendimento agora. Então, eu quero um homem pronto, que esteja disponível para poder querer assumir alguma coisa comigo. Assumir eu adentrar na vida dele e ele adentrar na minha. Não uma coisa assim, de vez em quando a gente se fala e de vez em quando vamos ver, ou conhece a pessoa, você, por exemplo, está conhecendo uma pessoa hoje, o cara fala assim, vem aqui na minha cidade, pega o seu carro e vem. Eu não vou fazer isso, sabe por quê?
Ah, você tem filhos, fica preso dentro de casa. Não, isso aqui foi uma construção. Agora, se eu tiver um namorado que tem um compromisso, que tem uma base, que tem um relacionamento, né, que tem um alicerce, olha, eu tenho esse relacionamento, ele é meu namorado, eu sei que posso confiar nele. Aí outros 500. Olha, moramos em cidades diferentes. Final de semana você vem, no outro eu vou. Ok, porque daí eu já tenho uma construção, eu já tenho um vínculo com a pessoa, eu já tenho algo certo, mas eu jamais eu vou fazer é sair da minha casa, pegar um ônibus ou pegar o meu carro e sair viajar para encontrar uma pessoa que eu não tenho isso, eu não tenho esse vínculo. Eu não tenho isso. Eu não vou fazer. Aí a pessoa te julgar, então você vai viver a sua vida assim a vida inteira. Não, eu quero algo sólido que eu possa pegar. Olha, eu sei que eu tenho um relacionamento com essa pessoa, que era o que acontecia com o meu ex, o pai do meu filho mais velho. Eu, por mais que eu era amante, eu sabia que a gente tinha alguma coisa. Nós nos falávamos todos os dias, ele me ligava todos os dias, ele perguntava se eu estava bem, se eu não estava, ele participava da minha vida, ele participava dos meus momentos, ele participava das minhas fraquezas. Ele era um homem que participava. Como que você está hoje? Eu não estou muito bem, o que você precisa? Não é o dinheiro, mas é a atitude. É a atitude dele. É a forma como ele se comportava. Eu não fiquei com ele porque eu gostava de ser amante. Eu fiquei com ele porque ele me deu, até o momento, um relacionamento sólido, apesar de ser errado. Ele me deu. Ele cuidou, tudo que eu precisava, ele me ajudava. Ele estava ali. Ele era, como a gente chama, o meu homem naquele momento. Ele era homem, tudo que eu precisava, ele estava ali. Então, ele era um homem responsável, sem vícios, um homem que não gostava de cigarro, que não gostava de nada dessas coisas, bebia socialmente, mas nada de virar à noite bêbado, um homem que realmente estava assumindo. Então, muitas vezes você está querendo um homem que não cabe na tua vida e você está se desfazendo da sua para caber na vida dele. E você tem que se perguntar, mas eu quero isso? Eu escolho isso? Você precisa escolher. E não só se deixar ser escolhida. Ser amada não significa que aquele homem quer dividir e construir uma vida com você. Pode ser que ele te ame, mas talvez ele não consiga fazer isso. É um homem evitativo, ele não consegue ter um vínculo, ele não consegue se comprometer, ele não consegue introduzir você na vida dele. Sabe? Então, você escolher. Sabe, eu não quero sacrificar a minha vida que eu construí para caber na vida de um homem. Eu quero dividir a minha vida e não abandonar ela. Entendeu? É isso. Eu quero os meus projetos, eu quero continuar sendo quem eu sou, eu não quero ser outra pessoa, o meu trabalho, a minha família, a minha construção. E quero ver alguém que venha e diga, vamos construir juntos? Não, não é isso, vamos construir juntos. Eu quero, assim, que uma pessoa não chegue para mim e fale, abandona a tua vida e vem viver a minha vida. Eu não quero isso. Eu quero que a pessoa venha para somar. Aí vamos construir uma vida juntos? Não, vamos seguir juntos, sabe? Eu não quero um homem que venha falar, abandona tudo e vem. Vem para minha cidade, fica aqui comigo. Eu não posso fazer isso, é uma coisa que uma pessoa madura não vai fazer. Uma mulher madura não vai fazer. Então hoje eu penso diferente. Hoje eu tenho a decisão e eu posso escolher o que eu quero. Esse modelo de relacionamento, esse circuito de relacionamento, essa movimentação de relacionamento, essa dinâmica de relacionamento, para mim não serve. E eu tenho o direito de escolher, e você também tem. Então você precisa, peraí, eu admiro esse homem? Tá, beleza, admiro. Gosto da maneira como ele pensa, gosto do que ele construiu, gosto da maneira como ele trata as pessoas, me sinto até segura ao lado dele. Tá, mas será que é isso que eu quero? Será que cabe? Porque é fácil, né? Falar que sim. Difícil sustentar. É aquele negócio, é fácil terminar, mas é difícil sustentar a coisa. Então eu não quero esse tipo de relacionamento. Sabe o que eu descobri também? Uma coisa muito importante que talvez você possa descobrir. Eu não preciso de alguém para tapar um vazio. Porque a minha vida aqui, ela tá pronta. Eu só tenho que continuar.
E eu passei tanto tempo sozinha e eu aprendi a construir uma vida. Porque agora estou pronta para um relacionamento com uma pessoa que quer um relacionamento, que quer crescer. E aí eu vou me entregar para um relacionamento que a pessoa não quer. Nossa, eu fiquei tanto tempo sozinha construindo isso e daí do nada eu desabo tudo de novo. Do nada eu me entrego. Então justamente por isso que eu aprendi a ficar sozinha. E eu não tenho medo da solidão, eu conheço muito bem, me dou muito bem com ela. Mas eu não vou, né, meter os pés pelas mãos, porque eu tô com medo de ficar sozinha, porque os meus filhos vão crescer, vão ter as suas namoradas e vão viver a vida deles, então eu vou me entregar para qualquer um. Não que essa pessoa seja qualquer um, não é isso. Eu não quero ninguém para salvar a minha vida, porque eu me salvei. E eu não quero mais salvar homem nenhum. Ai, tem vício, não dorme direito, não tem uma rotina adequada, não tem uma alimentação adequada, vive nas coxas, de dia de um jeito, de noite de outro, igual a Fiona. Eu não tenho saco, eu não quero mais salvar homem. Porque quando foi na minha vez de me salvar, ninguém me salvou. Todos os namorados que eu tive, não é uma questão de ego, não tô me achando a última bolacha do pacote, mas todos os namorados que me namoraram, eles se apaixonaram muito por mim, porque eu sou fácil para se apaixonar. Eu sei que eu sou fácil. Porque eu sou uma mulher em que o homem realmente, ele fica fascinado. Não é beleza, não é nada. Mas é fácil se apaixonar por mim. E eu sei que eu marco. Eu sei que isso acontece. Mas mesmo assim, por eles terem se apaixonado por mim, a maioria saiu apaixonada, a maioria eu tenho certeza que se lembra de mim até hoje. Eu sei que sim. E não é um ego, tá? Mas nenhum deles que disseram que morreriam por mim, que seriam um homem da minha vida, quando eu quebrei, quando eu caí no fundo do poço e quando eu me coloquei lá embaixo, lá no lamaçal, ninguém veio me salvar. A única que pôde se salvar fui eu. Eu tive que enfrentar, eu tive que cavar aquele poço. Ninguém me salvou. Então, por que você, mulher, vai ficar salvando este homem? Ai, porque ele tem vício, tadinho. Ai, porque ele teve problema com a mãe. Ai, porque ele teve problema com o pai. Ah, porque, coitado, não construiu nada na vida dele. Daí você vai lá, compra lençol, travesseiro, você olha a cama do cara, nossa, não tem nenhum travesseiro, não tem nem almofadinha, não tem nada colorido. Olha o jeito que dorme. Aí você pensa, ai meu Deus, eu sou a mulher que vai transformar a vida dele. Por que você está fazendo isso com você? Por quê? Porque na hora de te salvar ninguém vai. Então você tem que se salvar. Eu quero alguém para viver comigo e não que eu tenha que viver salvando o homem. Se for assim, eu fico sozinha. Então não é questão de dinheiro, sabe? Não é o dinheiro. O dinheiro é um complemento. São as atitudes. As atitudes do cara. O cara quer me conhecer, quer ter um relacionamento comigo. O que é mais fácil? Eu tenho filhos, eu tenho a minha rotina de cuidar das minhas clientes, das minhas pacientes, de atender, levar meu filho na escola, buscar. Eu sou mãe e pai ao mesmo tempo. É tudo eu aqui. O meu filho mais velho que agora me ajuda. Mas a gente decide tudo juntos, mas é pesado o fardo. O que é mais fácil? Não é mais fácil um homem que é mais livre pegar o carro e vir até a mim? É mais fácil para ele, porque ele é livre. Então os homens eles pensam assim, se você quiser você vem, se você quiser construir um relacionamento, mexe com a tua cabeça, sabe? E você acredita que você tá errado. Aí se você quiser ficar comigo, você vai fazer um esforço, né? Mas eu não vou fazer, por que eu tenho que mover a minha vida? Né? Desbancar ela para um relacionamento que ainda não existe. E às vezes você faz isso, você sai do teu centro, você sai da tua bolha, vamos dizer assim, para se encaixar na vida do outro. E aí, quando isso não acontece, o cara culpa você, o cara some, o cara te faz besta, o cara vem, tem uma intensidade, sente a tua intensidade, aí faz com que você fique ligada com ele. Quando ele vê que isso acontece, o cara justamente some. Aí você começa, será que ele me quer? Será que ele vai voltar? Será que ele me ama? Então eu quero que você faça uma pergunta diferente hoje. Se ele voltasse como ele era, como ele é hoje, que você já conhece, você escolheria esse homem? Esse homem aí que você está se relacionando. Se ele voltar hoje, da forma, do padrão que você já conhece, do mecanismo que como ele funciona, o método dele, você ficaria com ele ainda? Então são essas coisas que vocês têm que
Tirar a fantasia. Hoje eu estou em fase de luto, porque eu nunca enterrei essa história. Hoje eu estou fazendo um velório, estou velando essa história e eu preciso, né, enterrar essa fantasia dele aos 20 anos. Eu preciso, mesmo que eu, vamos dizer que eu fosse me relacionar com ele, vamos dizer que isso acontecesse, né, da gente se relacionar. Ele, passado aos 20 anos, preciso enterrar, porque daí sairia daqui para frente. Mas eu acredito que não vai rolar, porque eu sou uma mulher que eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho vício com nada, de bebida, de cigarro, nada. Eu não gosto disso. Não sou uma pessoa de balada, não gosto, não é que eu não gosto, às vezes é bom, né, escutar uma música eletrônica, um eletrofunk, eu gosto disso. Às vezes tenho vontade de sair numa danceteria e espairecer, gosto. Mas eu não sou uma pessoa de todo final de semana estar bebendo, eu não faço isso. Então, se eu me envolvo com uma pessoa que faz isso, a incongruência vai bater, não vai casar. Porque vai fazer essa coisa, eu não vou gostar. Vai cheirar bebida, eu não vou gostar. Vai cheirar cigarro, eu não vou gostar. Vai cheirar noitada, eu não vou gostar porque trabalho na noitada. Como é que vai ser? Eu não vou suportar. Aí eu vou me tornar aquela mulher chata, que cobra, que enche o saco, porque fica incomodando. Então, às vezes, você precisa... Às vezes não, você tem que fazer isso. Você tem que olhar para o homem real, não a fantasia que você criou na tua mente. O homem real. E finalmente parar de se perguntar: será que ele vai me escolher? Essa é uma pergunta que você tem que tirar da tua vida. Tirar. E começar a se perguntar: será que eu escolheria ele? Olha que importante. Quando eu fiz essa pergunta dessa madrugada, eu encontrei a resposta. Será que eu escolheria ele? Peraí, antes, né, o jogo virou. Ai, será que vai me escolher? Será que me acha bonita ainda? Será que não sei o que tem? Será que eu tô a mesma coisa? Ninguém vai estar a mesma coisa de 20 anos atrás. Ninguém. É você, né? Igual atores muito lindos e maravilhosos que foram muito lindos e maravilhosos, mas aí envelheceram. Mas eles não deixaram de ser aquele homem lindo e maravilhoso, ele só envelheceu com o tempo. E outra, você envelhece da forma que você quiser. Como diz o meu filho, a gente estava olhando uma foto de uma mulher muito, mas muito linda, de um filme que a gente assistiu. Quando eu fui olhar a foto dela, eu falei: filho, será que eu vou ficar assim? Ele falou: para de bobagem. Você não vai ficar assim. Porque ela ficou assim? Porque foi uma escolha dela ficar assim. Entende? Então, se você envelhece antes do tempo, se você acaba se machucando com o tempo, porque o tempo machuca a gente, não adianta, mas dependendo da forma como você envelhece, foi uma escolha sua. Você não dormiu direito, você bebeu, você curtiu, você anda só na festa. Por que eu tô muito conservada, igual a Rochelle fala, né? Produtos Ivone. Por quê? Porque eu não saio na noitada, eu não fico, né, trepando que nem chuchu em cerca por aí, eu não fico desgastando o meu corpo com um homem, testando homem aqui, testando homem lá, eu não faço isso. Eu sou muito reservada, eu sou quase um monge. Por quê? Porque eu não quero chegar lá nos meus 50 caindo aos pedaços. Lógico que tem umas coisas que eu quero mudar em mim, eu quero fazer alguns procedimentos no meu rosto, vou começar a fazer academia, quero fazer algumas massagens, quero melhorar. Mas por que eu tô conservada e do lado do meu filho ninguém diz que ele é meu filho? O meu filho mais velho, os meus filhos estão no meu lado, eles não acreditam. Nossa, você tem esses dois homens enormes. Saiu daí? Saiu. Por quê? Porque eu não tenho essa vida desregrada. Às vezes eu até durmo tarde, hoje eu tô super cansada, mas eu vou ter que dormir. Eu preciso descansar. Não me alimento direito ainda do jeito que eu quero, não faço muita coisa do jeito que eu quero fazer, né? Mas eu estou caminhando para isso. E aí, para que eu escolha um homem, né? Para que ele me escolha, por exemplo, eu tenho que me adaptar à vida dele, senão, né? Senão não vai funcionar, senão eu vou perder, senão ele não vai me querer. Então, que não me queira. Que não me queira, então. É doloroso? É, mas eu não posso me colocar
disponível à vida de alguém porque a pessoa quer. Porque a pessoa não faz o mínimo, né? Para poder caber na minha. Não faz o mínimo. Então, daí você tem que mover as peças, você tem que montar o quebra-cabeça do cara. Porque o cara tem problemas emocionais, porque o cara tem problema psicológico, porque o cara tem problema mental. E aí você vira a psicóloga dele, você vira psiquiatra, você vira terapeuta, você vira mãe cuidadora, você vira amiga, mas daí não tem quem aguente. Você vai desperdiçar uma energia insuportável, que você não vai conseguir bancar. E aí quem vai envelhecer que nem chuchu é você. Né, hoje eu tô bem inchado, porque eu tô super cansada, mas ontem eu tava super bem. Mas hoje eu vou terminar aqui, vou tomar um banho, lavar esse cabelo, né, que ele amanheceu todo amassado. E vou cuidar de mim, vou dar uma descansada, né? E também processar isso tudo, né? Que veio, né? Toda uma frustração, uma decepção, né? Da pessoa, a forma como pensa, como age, o padrão de relacionamento que está acostumado. Ai, como é o padrão, então? Eu que não vou ensinar. Você vai ensinar? Aí o relacionamento funciona assim. Deus, pai, você vai ter que pegar, virar uma professora, fazer uma cartilha, né? Olha como é que o cara se comporta aqui. Ai, hoje ele fez isso, deixa eu ver isso aqui. Não dá, amado. Tá, hoje não tem tempo para isso, não. Nós não temos tempo. Nós passamos tanto tempo cuidando da nossa vida, nos construindo, sabe? Nos reformando, nos costurando. E aí, do nada, você tem que largar tudo porque a pessoa quer. Para viver, né? Tenta fazer a tua cabeça, não, isso aqui é minha vida, construir isso. Não tá ainda do jeitinho que eu quero? Não, não tá ainda do jeitinho que eu quero. Mas pode ficar, conforme eu trabalhando nisso. Agora, eu tenho um relacionamento com alguém, né? Já tenho uma base, conheço a pessoa, confio nela, aí sim é diferente. Ah, você pode ficar na minha casa? Moramos em cidades diferentes, você pode vir aqui? Agora, não vou poder ir. Você tem como vir só esse fim de semana? Lógico. Por que não? Depois de toda uma relação que é sólida, que a gente sabe que realmente está valendo a pena, porque é investimento, não é qualquer coisa. É um investimento de tempo, de dinheiro, de energia, né, para você se dedicar ao relacionamento. Não é uma coisa assim que você faz assim nas coxas. Por quê? Por que os homens pensam assim? Porque eles estão acostumados com esse padrão de relacionamento. Eles estão acostumados porque as mulheres estão tão desesperadas que elas vão atrás. Elas entram no carro e viajam 500, 600 quilômetros. Eu não vou fazer. Não vou fazer isso. Se eu não souber que é um relacionamento sólido. Após que eu souber que é um relacionamento sólido, que vale a pena o investimento, aí eu vou fazer. Mas do caso ao contrário, não. E não adianta tentar me convencer, porque isso aqui foi algo que eu construí, tá bom? Eu fiz essa live em off, porque o YouTube tá bem difícil para espalhar minhas lives, ele não espalha. Então eu fico falando sozinha. Para que eu não me estresse, não perca a minha concentração, eu fiz essa live em off e eu vou soltar ela agora. Você quer participar da minha terapia? Está com 50% de desconto hoje, tá? As duas opções, a opção avulsa e um plano que eu montei para esse desconto, tá? Automaticamente você entra no meu grupo, que lá a gente conversa sobre tudo, eu conto mais coisas lá, tem muita coisa, tenho prints, tem muitas coisas que eu falo sobre este relacionamento passado, agora, eu conto tudo lá, naquele grupo, tá? Que é privado. Então, se você quiser participar do grupo, fecha uma terapia comigo, né, que tá bem baratinho hoje para você poder se ajudar e se escolher. Você tem o direito de escolha, não só de ser escolhida. Se permita escolher e escolha, tá? Com responsabilidade. Toda escolha terá consequência. Tá bom? Beijo para vocês e o link está no primeiro comentário. Até mais.